Agora, eu vou já trazer a reportagem da Camila aqui. Agora, nesse caso da Porsche, a promotoria tinha pedido ou a prisão preventiva do empresário do Fernando Filho, menino de 24 anos que dirigia o Porsche, tem imagem dele aí, né? Ou então queria apreensão do passaporte para ele não sair do país, e outra medida cautelar seria que o motorista ficaria proibido de se aproximar, de ter contato com testemunhas desse caso que deixou o motorista de aplicativo morto. Eu queria muito ter acesso à decisão da Justiça para saber quais são os argumentos utilizados pelo juiz que fizeram com que esse rapaz não ficasse preso nem por um instante. Tá, mas tem a imagem aí dele lá na... Cadê a imagem? Pode pôr no ar. Olha aí. O que tá por trás dessa história? Que argumento tão bom os advogados estão usando que a justiça não decreta essa prisão. Preguiça, parece, no dedo para assinar essa prisão, o comandante Luca. Aliás, tudo muito estranho. A liberação por parte desses PMs que deixaram ele ir por conta própria para o hospital, fugindo do exame do IML, ou seja, toda a investigação foi comprometida por uma atitude dele, inclusive, né? A mãe falando que levaria ao hospital. Como é que não se decreta essa prisão? Você sabe que a questão dos PMs foi aberta uma sindicância para apurar, porque é completamente fora do procedimento da Polícia Militar ter liberado, né? Eu imagino que essa mãe chegou lá e naquele calor da ação jogou uma conversa para cima dos policiais, precisava socorrer o filho, que estava machucado, e eles acabaram caindo. Não acho que houve ali uma questão de dinheiro, Bate, mas uma sindicância foi aberta. Agora, o delegado de polícia, no meu modo de ver, agiu de forma acertada, porque ele arbitrou ali, solicitou a questão da prisão preventiva, ou melhor, justamente por conta do alto poder aquisitivo dessa família. Uma família com tanto poder aquisitivo, ela pode muitas vezes influenciar uma testemunha, coagir uma testemunha. E é esse o motivo que o delegado, pela segunda vez, não só no dia, mas posteriormente, fez um novo pedido. E a justiça negou novamente. Bate. Aí eu pergunto para você de casa e eu pergunto para você também, Diógenes. A justiça arbitrou uma fiança de R$500 mil. A vida de uma pessoa querida vale isso? Pois é, a fiança ela é arbitrada de acordo com uma série de condições, né? Tem um padrão para isso. No caso dessa família que é muito abastada financeiramente, R$500 mil me pareceu um valor que está dentro daquilo que é o adequado, dentro da média que se costuma praticar. Mas é claro que, obviamente, diante da comoção de toda a sociedade nesse fato, né, Bate, a gente começa a falar de um valor. Será que a vida vale R$500 mil? Essa é a pergunta, né? Eu pergunto para você de casa, cadê a foto aqui Pode pôr a foto do motorista, que é o símbolo de toda essa história, se possível. Se o teu pai é atropelado e morto por alguém que estava num carro, aparentemente em alta velocidade, segundo testemunhas, tinha consumido bebida alcoólica, e esse dinheiro, lembrando, vai para a justiça, não vai para a família não, viu? Para arcar com danos morais, com danos materiais. Não! Além de você perder o seu bem maior, que era o motorista de aplicativo, o acusado não arca com o estrago do carro, que era a forma da família ter algum tipo de rendimento. É uma vergonha. R$500 mil que vão para onde? O que vão fazer com esses R$500 mil? Para onde vai? Esse dinheiro fica sob a custódia da Justiça, fica num fundo, que é um fundo da Justiça, para garantir ali algum tipo de indenização para a vítima. Mas lá na frente isso, nesse momento fica guardado esse dinheiro. A fiança é usada para indenização exatamente, é uma garantia, Bate, para isso daí. Ah, eu não sabia disso. Uma garantia. Agora, o que eu sempre falo, né, a questão da legislação, embora a lei, muitas vezes ela tenha ali um certo rigor, existe uma interpretação da parte do Poder Judiciário. E é essa a minha queixa aqui, eu quero falar isso novamente. Dada a comoção, dada a situação, as circunstâncias que aconteceram esses fatos, é realmente muito deprimente a gente ver o Poder Judiciário tratando essa questão da forma como foi tratado. Merecia, sim, a prisão preventiva até por um efeito didático, sabe, Bate? Um efeito intimidador. Nós não falamos muito aqui no nosso país com relação à quantidade de mortes que acontece decorrente de pessoa que bebe e vai dirigir, decorrente de acidentes de trânsito, por imprudência das pessoas, excesso de velocidade e assim por diante, como foi o caso aqui.
A gente fala muito das trocas de tiro, de polícia, de bandido, etc. Tal, mas esse é um problema que precisa ser enfrentado, não dá mais. A questão daí do bafômetro, as operações lei seca que a polícia faz, não é suficiente para diminuir essa quantidade absurda de pessoas que perdem a vida, ficam inválidas aí por conta da imprudência no trânsito. Agora é o seguinte, da próxima vez que acontecer algo semelhante, isso vai entrar como um precedente, isso entra como jurisprudência. A pessoa se foge do local do crime, a pessoa se escapa de fazer os exames necessários no Instituto Médico Legal, como, por exemplo, para saber a quantidade de álcool que havia ingerido. A pessoa foi filmada atropelando esse trabalhador. Tudo indica que acima da velocidade. E fica solta, você abre um precedente. Todo mundo sabe que aqui no Brasil o crime não dá em nada, e um crime acaba compensando muitas vezes, pelo jeito. Agora, como é que você vai contar para as pessoas que você não pode beber e dirigir? Se o cara teria, segundo testemunhas, estado alterado, matado alguém e saiu pela porta da delegacia. É complicado isso daí, você não coloca ordem, não tem medida educativa no Brasil. Eu vou aproveitar, Bate, a força do jornalismo da Record para fazer aqui uma sugestão. As pessoas que se envolvem em acidentes de trânsito graves como esse daí, por conta de beber, ingerir bebida alcoólica, por conta de excesso de velocidade, não pode ser enquadrado naquilo que é a culpa, ou seja, a imprudência, a negligência ou a imperícia. Nós temos um tipo penal que chama dolo eventual, que ele se aproxima do dolo. O dolo puro é aquele que a pessoa tem a intenção deliberada, e o dolo eventual é quando tem um comportamento tão fora do padrão, tão absurdo, ou numa imprudência tão grande, que é como se ele tivesse a intenção. Nesse caso aí, para esses casos, para mim, tinha que ser um enquadramento, sem dúvida nenhuma, dolo eventual. E de vez em quando algumas autoridades desqualificam o dolo eventual e jogam na culpa, que é muito mais branda em termos de responsabilidade, Bate. Olha, aqui o juiz, acabei de receber a decisão aqui. O comportamento do investigado, ou seja, do Fernando, quando deixa o local dos fatos com a ajuda da mãe, não pode ser ignorado. Mas peraí, isso daqui é do juiz ou da promotoria? Deve ser do delegado ou do promotor, só pela frase que você falou. Tribunal de Justiça, cumpra-se. Não, então é juiz, né? É juiz. No entanto, o comportamento do investigado ao se evadir dos local dos fatos com a ajuda da mãe não pode ser ignorado e demanda maior rigor, ao menos nessa fase inicial das investigações, razão pela qual deve ser aplicada a medida mais eficaz e proporcional, nos termos do artigo tal, suficiente para resguardar a ordem pública e também a devida instrução processual. O juiz acredita que o pagamento de R$500 mil e essas medidas cautelares, que eu vou contar agora quais são suficientes para restabelecer a ordem pública. Opinião minha e do comandante Luca aqui é que não assegura a ordem pública. Quanto a isso, ressalta-se que, segundo informou Daniela, os policiais militares que atenderam à ocasião do delito autorizaram que ela e o investigado saíssem sem escolta para irem ao hospital. Ocorre também que, ou seja, os policiais militares vão também responder por isso, né? Não tenha dúvida, Bate. Essa história de ter liberado ali, seja porque foram iludidos ou seja por algo mais grave, vai ser apurado numa sindicância que já está aberta. Eu chequei isso nesses dias, obviamente, por conta da repercussão desse fato, e vamos aguardar a apuração dessa conduta, que ela foi completamente fora do padrão. Não se libera uma pessoa nessas condições, é levado pela polícia ou pelo SAMU, sob custódia da polícia, porque havia ali indícios de embriaguez. Agora, é muito estranho o fato seguinte, a mãe também não cumpriu, né? Pode fechar aqui, por favor, para dividir tela. A mãe também não cumpriu o combinado com a polícia. Mas quem num cenário de crime, que você atropelar alguém, como atropelou isso, é a mesma coisa você pegar uma arma e matar alguém, se ele estivesse embriagado, ou então muito acima da velocidade. Isso daí é considerado, morte, ué. Exatamente. Se foi morte por tiro, ou se foi porque alguém bebeu e ultrapassou a velocidade e matou a pessoa, né? Morte é morte. Aí, como é que o PM deixa a pessoa sair do local? É a mesma coisa. Teve uma troca de tiros entre duas pessoas. Uma morreu.
tá no chão. A outra ficou ferida de raspão. Ah, eu vou até o hospital e já volto? É mais ou menos isso, vulgarmente falando. Show de horrores. É isso que aconteceu. Não se... Aqui, ó. As medidas que o Fernando vai ter que fazer a partir de agora, o motorista da Porsche, o dono da Porsche. Não se ausentar de São Paulo por 8 dias. Ou seja, vai fazer viagem em 7 dias só. Piada, né? Ou mudar de endereço sem comunicar previamente nestes autos. Não se aproximar da vítima sobrevivente, testemunhas e familiares dessas por 500 metros. Pagar em até 48 horas R$500 mil. Isso é um valor adequado e proporcional tendo em vista a sua condição social. Suspensão da permissão ou habilitação de dirigir. 500 mil para eles também não é nada. Não pode frequentar o bar onde esteve. Daí fala o nome aqui dos 2 lugares. Dar para o delegado de polícia em até 24 horas o aparelho de telefone celular que utilizava na ocasião dos fatos. Peraí, agora, depois de mais de uma semana, o juiz ainda dá uma semana, dá 2 dias, 2 dias não, 24 horas ou 48 horas para dar o celular. 1 dia para entregar o celular. Se tiver algo que o incrimine, dá para pagar em 24 horas. Aliás, se já não apagou nessa semana toda, né? Eu me coloco na condição do delegado de polícia. Deve ser muito frustrante, viu? Eles têm que conviver com isso daí, muitas vezes, a insensibilidade aí do Poder Judiciário com relação a coisas gravíssimas como essa. É lamentável o Bate.